Neto, me explica por que você foi entrar em nefro. E o que é nefro? Tá. Cara, vamos voltar um pouquinho no tempo só pra galera entender, né? Então, eu sou médico e nunca quis ser médico, aquela coisa, mas naturalmente eu tô com 45 para 46 anos, tinha aquela coisa da segurança, eu sempre fui muito bom aluno, né? Então eu resolvi fazer medicina para fazer cardiologia, endócrino e tal. E acabou que no final das contas eu fiz clínica médica. Aquele clínico generalista, mas na residência, né? 2 anos. Final da residência, eu me deparei com a seguinte situação. Eu gosto desse negócio, ser clínico, olhar de forma mais ampla e tal. Só que o exército queria me mandar para a Amazônia. Então, a possibilidade de eu não ir para a Amazônia era se eu fizesse uma segunda residência. E aí eu me deparei com a seguinte situação. Pô, eu fui fazer anestésio. Aí eram 3 anos mais. Terapia intensiva, né? Trabalhar dentro do CTI. Até então era 1 ano. No ano que eu ia fazer, mudou para 2. Eu falei, não faço 2 anos de terapia intensiva de jeito nenhum. E aí toque, converso, e um cara que hoje, inclusive, é um irmão para mim, um sócio dentro do empreendimento que a gente tem, da Nefroclínicas, o Fernando, fazia nefro. Enquanto eu fazia clínica, ele fazia nefro. É um cara que eu sempre respeitei muito, um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Ele falou, cara, a nefrologia é a filha dileta da clínica médica. É mesmo? E assim, porque para você a hora que você perde função renal, em última análise, você zebra tudo. Desequilibra tudo. Você precisa ser um pouco cardiologista, você precisa ser um pouco pneumo, um pouco gastro. A gente trata muita gente de classe baixa, né? Os indivíduos que são tratados pelo SUS e tal, que não tem nem como chegar no especialista. Falei, esse negócio parece ser bacana. E você trata consultório, diálise, você pode trabalhar dentro de CTI. E mais importante, e que eu não tinha tanto essa percepção, mas hoje eu tenho, ninguém põe a mão. Como assim? As pessoas têm medo do paciente nefropata. É, né? Então você tem uma certa reserva de mercado. Então, pegando do ponto de vista de business, de comercial, o nefrologista são poucos e quando aparece, vai encaminhar para ele. É diferente do cardio, né? Todo mundo dá um palpite, a gastro, eu tenho uma gastritezinha, não, deixa comigo, eu trato. A nefro, não. Então, e foi algo que eu entrei meio que no susto e me apaixonei, e hoje eu falo que fui muito feliz em fazer essa escolha. Sua pergunta, pô, o que é nefro, né? Eu falo que nem minha mãe até hoje sabe direito qual que é a diferença. O nefro está para o urologista, só que um é o clínico que cuida das doenças renais, principalmente a doença renal crônica, que em última análise leva para diálise, para o transplante, infecção urinária, pressão alta, que muita gente acha que é do cardio. Normalmente as complicadas acabam caindo no colo do nefro, as nefrites. E o urologista é o cirurgião. Então quando você tem, por exemplo, um cálculo renal, precisou de um cálculo. Manda para o nefro evitar que você forme novos cálculos, descobrir por que você está formando. E o urologista é o cirurgião, é o que vai lá tirar o seu cálculo. Então essa é a diferença básica. Cara, que interessante. Você falou assim, tem uma série de consequências em diversos outros órgãos que a gente tem. Então, no fim das contas, você acaba, além de ser um excelente clínico, a medicina integrativa ela tem que ser uma realidade ali, né? Porque você precisa integrar diversas especialidades, conhecimentos de outras áreas para você conseguir sanar os impactos que a doença trouxe, né? Marcelo, e assim, acho que sim. Mas, infelizmente, apesar disso, a formação do médico tradicional ainda foge do conceito que eu acredito que você está passando do ponto de vista integrativo, que eu acho que às vezes até ele pode ser pejorativo. Mas na prática, todo profissional de saúde, eu não estou falando só o médico, na verdade todo profissional, e na saúde não diferente, você deveria colocar o seu cliente, que é o seu paciente, no centro da atenção. Resolve o problema dele. Então, se uma pessoa chega dentro do meu consultório com uma dor nas costas, achando que aquilo é renal, eu posso simplesmente falar assim, não, isso não é rim, próximo, ou eu posso tentar resolver o problema dele. Uhum. Esse olhar, essa pivotada, talvez seja mais importante do que um cara que domine o tecniquez, porque isso é aprendível. O mais tranquilo na medicina é a parte técnica. Agora, como transformar isso em uma ajuda real para aquela pessoa, isso é algo que a faculdade, pelo menos a minha, não formou e eu não vejo as pessoas saindo formadas. Alguns intuitivamente já fazem isso.
mas eu acho que felizmente esse movimento que está acontecendo na saúde em prol dessa medicina integrativa, que eu tenho uma série de ressalvas com o termo, ela deveria ser a medicina baseada na pessoa, medicina baseada no cliente. O que te incomoda nesse termo? Eu acho que ela caminhou muito para um lado de necessariamente você precisa fazer suplementação, necessariamente você precisa fazer muito exame para ter alguma ideia a respeito da longevidade. Isso eu acho que tudo tem que ser estudado, mas tem que entrar numa caixinha de... Assim como eu faço um tratamento alopático que precisa ser validado tecnicamente, tudo isso também tem que entrar num certo hall, num certo crivo, obviamente uns maiores, outros menores, porque na prática qualquer intervenção médica é uma balança entre intervenção / dolo. E muita gente acha que, não, eu vou dar uma coisa que é natural. Poxa, veneno de cobra também é natural, e nem por isso eu dou para as pessoas. Saca? Então, é muito importante a gente partir de uma premissa que é primeiro não lesar. Essa premissa é hipocrática, né? O pai da medicina. É o princípio da não maleficência, é um princípio bioético. E ter esse cuidado é importante porque a tendência nossa é sempre querer ajudar. Só que você pode, infelizmente, no afã de querer intervir muito, atrapalhar. Um dos termos mais escutados no mundo dos negócios é customer centric. E a gente estava falando aqui sobre como o idioma do mundo dos negócios é um idioma diferente. E não só porque a gente fala muitos termos em inglês, porque vem muita coisa de fora, mas você foi o primeiro médico que falou para mim sobre o paciente no centro e me explicar o que eu vejo de valor na medicina integrativa, que é você olhar o paciente como um ser humano completo. E se você puder ajudar a tratar o sono e você não é um médico do sono, não tem problema, cara, porque tem coisas que vão impactar o que você está tratando, né? Gostei muito do jeito que você falou de colocar o paciente no centro. Agora, você enxerga que a medicina, os professores, quem de fato conduz o conhecimento aos novos profissionais, isso é uma realidade? Porque eu ainda vejo muita gente que critica. Não, mas aí você está entrando na especialidade do outro, aí você está interferindo não sei aonde. Como é que você enxerga isso hoje? A formação médica, para mim, ela é pífia. Ela não é ruim, não. Ela tem que melhorar muito para ficar ruim. Você não é formado para cuidar de pessoas. Você é formado para tratar doenças. E não necessariamente para resolver um problema que, eventualmente, nem é uma doença. Então, a coisa começa lá embaixo. E isso vira quase que uma coisa sectarista, né? Uma coisa religiosa. Você vai repetindo padrões. Essas pessoas que estão dentro das universidades, os catedráticos, muitos deles acreditam nessa medicina. Então, acho que a gente vai precisar de muito tempo ainda para conseguir virar essa chave. Essa chave que, para mim, virou ao longo da caminhada, quando eu fiquei doente. Não sei se você sabe, ali, poxa, com 30 e poucos anos eu era chefe de serviço, um dos maiores serviços de nefrologia de BH, fazia parte da Sociedade Mineira de Nefro, já tinha sido presidente de sociedade, estava na Brasileira, estava voando, consultório todo particular, e eu fiquei diabético. Fiquei doente, velho. Caraca, mas você estava acima do peso? Tava. Ok, nunca fui um obesão, mas eu tenho 1,78 m, 1,79 m, pesava ali 93, 94. Nada absurdo. Cara, barriguinha, tal, muita coxa, muita bunda. Com alimentação errada? Cara, não assim. Mentira. Não absurdo. Óbvio isso. Óbvio que era errado pra mim. Mas não era nenhum absurdo. Mas tava um pouco inflamado ali. Tava totalmente inflamado. Não tava um pouco, não. Tava muito inflamado. Mas o que eu seguia? Eu seguia diretrizes. O que a diretriz fala? Coma de 3 em 3 horas, coma muitos grãos, evite gordura. E de repente, isso pode funcionar pro João. Mas pro Neto não tava funcionando. Aquilo... eu me sentir doente e olhar para os pacientes em diálise e falar assim, cara, eu com 32, 33 anos tô diabético. Daqui a 20, ou eu tô na diálise, ou eu tô cego, ou eu tô amputado. E eu sempre fui um cara muito disciplinado. Um cara que sempre fiz muito esporte, tal, e o esporte me cunhou muito nesse sentido. Joguei bola até 17, 18 anos. E aí, de repente, eu falei, puxa, mas eu faço aquilo que tá a meu alcance. E por graça divina,
aqueles acasos. Eu vim aqui em São Paulo para um evento de nefro. Sentei para tomar café da manhã. E aí peguei lá, né, frutinha, suquinho de laranja, pão integral e tal. E um maluco do meu lado, queijo, bacon, presunto de Parma. Falei, maluco, você vai morrer, velho. Ele virou pra mim e falou assim, Netão, perdi 26 quilos, tava hipertenso, controlei minha pressão. Era médico. Nefro também. Nefro, inclusive, é o mesmo Fernando Lucas que me apresentou uma série de coisas legal. Que hoje é meu sócio. Falou assim, tô me sentindo super bem. Eu falei, what the fuck, né? Como pode? Que totalmente contra, né? Não, o que... Ele virou pra mim e falou assim, low carb. Eu nunca tinha ouvido falar no termo. Falei, tá, isso foi quando, Neto? 2014. 2014. Fevereiro de 2014. E aí ele, por sorte, foi o Fernando, que é um cara que eu já confiava. Então eu comecei a escutá-lo, ele me trouxe uma base mecanística. Falei, beleza, eu vou estudar esse negócio agora. Verticalizei no assunto, estudei muito. Eu já tinha uma formação de medicina baseada em evidência, não conseguia tirar o sumo da evidência científica. Falei, caraca, tá certo. Esse troço rola. Falei, vou tentar. Cheguei em casa, Marcelo, bacon, banha de porco, tava meio over, sabe? Então, não sei o que, minha mulher olhou pra mim e falou assim, você tá maluco, você tem filho, você tá querendo morrer e tal. Falei, ó, você me conhece, sou um cara estudioso pra caramba, não tô fazendo nenhuma loucura. Vou testar aqui 3 meses, se não der certo eu volto a fazer aquilo que já tava dando errado. Primeiro mês 4 quilos, segundo mês mais 4, terceiro mais 2. E assim foi, em 6 meses eu tava sem remédio do diabetes. Cara, parecia assim, eureka, encontrei. Eu virei quase que um beato da low carb. Ultra disciplinado. Não, e assim, qualquer pessoa que parava do meu lado, eu falava disso. Eu achava que era pra todo mundo. Mas aquilo foi muito importante pra mim para vários motivos. Primeiro, para eu baixar minha crista e falar assim, cara, eu não sei porra nenhuma. Eu tenho que ser humilde de escutar e ver se aquilo que tá acontecendo... Porque ciência é isso, né? É uma verdade dinâmica. Ela tá sempre trocando. Então aquelas pessoas que não é uma verdade definitiva, né? Definitivamente não. E toda vez que alguém vem com muita certeza, cara, eu desconfio. Ele pode estar certo, mas o pensamento científico, o mindset científico, ele tem que levantar a dúvida o tempo inteiro. Esse é um ponto importante, porque a base da ciência é o questionamento. Exatamente. E ultimamente, né, a gente falou muito sobre Covid, sobre vacina e etc. E se tornou quase que uma ofensa questionar. E, na verdade, isso está dentro da ciência. Se não existe questionamento na ciência, não vão surgir as novidades, não vão surgir as consequências do que a gente entendia que era bom. E, puta, agora o risco, o retorno não está tão bom assim, né? E mais, você quer uma coisa que até hoje eu tenho dúvidas da efetividade de fato das máscaras. Eu tenho dúvida. Durante o caos que foi a pandemia, eu não acho que tenha sido errado tentar-se o uso da máscara de forma universal, porque o risco de dolo era relativamente baixo. A consequência praticamente não existia. É muito pequena. Eu acho que até tem alguma coisa fonoaudiológica, para as crianças muito ruim, né? Oxigenação. Não é nem só isso, né? Você perde... A gente trabalha muito com fisionomia, né? A gente olha para a pessoa e tem o sistema 1 do Kahneman funcionando. Se a pessoa tá rindo, se a pessoa tá séria, você consegue ter certas leituras por expressões faciais. Mas whatever, a gente tava no caos, tava no meio da guerra. Então, eu acho que, ok, foi correto, não acho que tenha sido errado. Agora, eu não ousava questionar isso fora de certos ambientes, porque eu ia ser apedrejado. E o questionamento, poxa, será que realmente não faz mal? Será que não tem alguma coisa? Poxa, eu vim agora, né, no voo pra cá. Máscara. Você entra dessa porta pra cá, máscara. Dali. Cara, isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso é uma piada de mau gosto, né? Mas esse questionamento, eu acho que ele é salutar na ciência, só que as pessoas não estão preparadas para ele. Elas estão totalmente polarizadas. Existe, eu sou o rei da verdade. As próprias redes sociais começam a validar aquilo que você acredita. Então, é um negócio que, se você não tiver um alicerce muito bem formado do mindset científico, a tendência é você errar mais do que alguém que o tenha. Total. Este episódio é um oferecimento de Espaço Volpe.
Em média, a cada 3 ou 4 meses eu estou em consulta médica fazendo exames para avaliar o que é possível melhorar na minha saúde. Se você estiver cansado da sua condição física e estiver pronto para melhorá-la e fazer um acompanhamento próximo, assim como eu, dormir melhor, emagrecer, ganhar massa muscular, ter mais performance física e cognitiva, venha conhecer o Espaço Volpe. Basta escanear o QR Code que estiver aparecendo na sua tela, ou se você estiver apenas escutando, vá na descrição deste episódio, clique no link, entre em contato e não esqueça de mencionar que você veio do Excepcionais para você ter acesso a uma condição super especial. Me conta um pouquinho sobre a Nefroclínica. Vocês começaram com uma, já foram para 2, para 3, vocês já estão em diversas cidades diferentes. Me conta um pouco como é que se deu esse início e como é que vocês conseguiram chegar onde vocês chegaram. Então vamos lá. Eu falo que o Fernando é um cara mega importante na minha vida, sabe? Ele me apresentou a nefro, ele me apresentou a medicina baseada em evidência, a low carb. Eu falo, só não apresento minha mulher. O resto, as coisas importantes da minha vida ele teve presente. E ele também me levou para a sociedade de nefro. E quando ele me convidou, falou, Neto, vem trabalhar aqui com a gente, ser o tesoureiro e tal. Eu falei, cara, tô cheio de serviço aqui, trabalhar para a sociedade, não ganhar nada com isso do ponto de vista financeiro. Ele falou, não, vem, você vai gostar. Ali, a primeira coisa que aconteceu, eu comecei a conhecer pessoas. E esse network é importante pra caramba, né? Demais. Ali dentro, eu já era amigo do Fernando, eu fiquei conhecendo o Dani. E a gente acabou ficando muito amigos. E dessa amizade começou a surgir ideias, né? O Dani foi o grande tracionador disso, ele foi para N locais no mundo, viu como é que a coisa estava funcionando. E o mercado de saúde aqui no Brasil de 2015 para cá mudou muito com a abertura para o capital externo. Então grandes multinacionais começaram a consolidar esse mercado da nefrologia, que é muito baseado na diálise, tá? O modelo de negócio é muito em cima da diálise. Ou seja, é um modelo... O modelo da saúde é um modelo nojento, né? Porque você ganha quando o cara se dá mal. É um modelo vigente. E aí, essa mudança trouxe uma série de insatisfação para players, tanto da área profissional quanto para os próprios pacientes. E a gente se viu numa situação falando assim, poxa, será que existe uma terceira via aqui? Podemos ser nós. Vamos fazer uma coisa pautada no VBHC, né, que é o Value Based Healthcare, né, o cuidado baseado em valor. É a ideia de você mudar o incentivo que, ao invés de incentivar para ter mais doente, mais doença, mais consumo, é exatamente o oposto. Eu te incentivo a resultado, a focar no resultado. Perfeito. O modelo hoje ele é pautado no procedimento, no fee for service. Fiz uma consulta, ganhei, dei um plantão, ganhei, independente do resultado. Você pode ir no médico A, ele te salvar, e no médico B, ele te ferrar, e os dois vão ganhar a mesma coisa ali do convênio, de qualquer que seja a fonte pagadora. O Value Based, ele coloca o cliente no centro, e eu gosto de chamar o paciente de cliente, porque é isso que ele é. Muita gente, não, o paciente me dá uma ideia de ele tem que estar ali, esperar, e eu, na minha cátedra, vou dogmaticamente chegar e falar assim, não, faça isso. Interessante isso. Legal essa visão. E aí ele trouxe essa ideia, isso não foi de um dia para a noite, eu e o Fernando sempre fomos médicos, né? A gente estava conversando antes aqui, poxa, termos do mercado, cara, para te dizer, eu nem sabia direito o que era ser empreendedor. Uhum. E de uma certa maneira eu já era empreendedor porque eu nunca tive uma carteira de trabalho. Então eu peguei, abri meu consultório lá e rezei para aparecer alguém, né? Porque eu não entendia nada de gestão, de marketing, porra nenhuma. Beleza. Então a gente resolveu, depois de muito conversar, em montar uma unidade. Nasceu em Belo Horizonte, a Nefroclínicas, mas ela nasce pequenininha, mas ela já nasce pensando grande. Falou, a gente pode replicar isso em outras praças. Então a gente começa ali em 2019 a rodar, tem um parceiro ultra importante na capital mineira que compra essa ideia, e a partir dali a gente começou a trazer gente boa para trabalhar conosco. Porque para eu entregar valor, eu não posso ter um médico, uma enfermeira e uma nutricionista. Eu tenho que ter os caras. E esses caras querem trabalhar baseado em valor. Uhum. Porque eles põem a pele em jogo. E aí é água indo para o mar. Vira música para os ouvidos de um plano de saúde. Porque eu chego para ele e falo assim, vou te dar números.
A gente tem uma linha de cuidado da doença renal crônica, só colocar todo mundo na mesma página. Doença renal crônica é aquele que, em última análise, você perde função dos rins e vai precisar fazer diálise, transplante, tá? Como é que é o mercado hoje? Você ganha em cima daquela pessoa que perde a função renal. A gente fala assim, vamos inverter. Eu faço uma linha de cuidado que eu vou ganhar em cima daquele que não for para diálise. Então eu ganho mais quando eu consigo preservar a função renal. Então você baliza o ganho, o incentivo, em algo que é bom para todo mundo, porque o convênio vai gastar menos, para o paciente não precisa nem perguntar, e para nós não estamos fazendo aquilo que a gente foi formado. O médico, o profissional de saúde, cara, ele sempre quis, em última análise, poder fazer isso. Tá, mas alguns vão chegar na diálise. E aí você coloca os procedimentos todos no mesmo patamar. Você tira o viés de indicação baseado no econômico. Porque você tem uma terapia, por exemplo, que é a hemodiafiltração, que tem seu valor, mas ela é muito mais cara. Se o seu incentivo é o financeiro, por que eu vou prescrever diálise peritoneal que eu vou ganhar 1/3, 1/4 do que eu ganho com a hemodiafiltração? Na hora que eu falo, não, vamos fazer o seguinte, põe todo mundo aqui, ó. Eu vou começar a indicar, a diálise peritoneal no Brasil tem uma penetração de 6%. Na nossa clínica é 75%. Uau! É uma diálise que você faz em casa, com maquininha, enquanto a pessoa está dormindo, não tem agulha, funciona super bem. Então você tira esse viés. Então isso é pragmatizar aquilo que nós acreditamos. E aí a gente começa a crescer. Vamos para o Rio de Janeiro, depois Brasília, depois São Luís do Maranhão, uma nova clínica em breve no Rio de Janeiro. E esse crescimento, muita gente fala, pô, por que vocês não foram para São Paulo e foram para São Luís? Pessoas. Tem sócios fantásticos em São Luís que compraram a ideia. E a gente não entra para franquear o negócio, não. Eu entro para ser sócio daquela pessoa, porque eu preciso dela, porque é ela que vai cuidar, em última análise, dos nossos clientes. Total. E aí, com isso, eu consigo replicar a cultura, que, cara, até pouco tempo atrás, a cultura para mim não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia. Hoje eu vejo que eu tenho que estar todo dia entrando dentro lá da clínica e tratando todo mundo, que eu sempre fiz desse jeito, da maneira como eu gostaria que todos fossem tratados lá dentro. Agora, o segmento que vocês estão é dominado pelos planos de saúde, né? Eles que decidem quem entra dentro do meu grupo de parceiros e quem não entra. Hoje, todo novo parceiro é quase visto como que aumento de custo. Como é que você fez para quebrar essa barreira? Eu sei que o value-based é um fator super importante, mas como é que você fez para quebrar essa barreira e conseguir se conveniar aos planos de saúde? Ótima pergunta. E assim, no início foi um PowerPoint que alguém comprou. Hoje eu tenho dados. Vou te dar um deles. Você tem fatos de que funciona. Eu vou te dar dados que são dados extremamente convincentes. A população renal crônica dialítica, ela tem uma alta sinistralidade. Um pouquinho de gente leva um custo muito alto para esses pagadores, né, para as operadoras de saúde. Hospitalização talvez seja um dos maiores gargalos, um dos maiores problemas que a gente tem. Essa população interna em média 30% por ano. Tá? Nossa é 4%. Caramba! Ou seja, você imagina o tanto de dinheiro que não fica na mesa na hora que você reduz a internação. E por que eu estou reduzindo a internação? Porque o cuidado está melhor. Que é uma outra coisa, quem vai começar em diálise, ele precisa de um acesso para fazer essa diálise. Seja uma fístula, que é onde você vai fazer a hemodiálise, um catéter de Tenkoff, que você vai fazer a diálise peritoneal. Normalmente, como é que funciona no Brasil e em boa parte do mundo? A pessoa não sabe que tem um problema, porque ela é assintomática até fases muito tardias. Chega num pronto-socorro, tá passando um pouquinho mal, faz um exame, puf, perdeu seu rim. Catéter no pescoço, que é um catéter transitório, que infecta muito, muitas vezes CTI, olha o custo indo para as alturas. Como a gente tem uma linha de cuidado, eu programo a entrada daquelas pessoas que inexoravelmente vão, algumas delas progredir, ela entra de uma forma muito mais leve. Ela não entra pelo hospital, ela entra de uma forma programada. Isso reduz custo, melhora desfecho clínico, que é outro pilar do value-based, né? Melhora a experiência, que é outro pilar do value-based. Então, a hora que você começa a trabalhar com isso, você ganha um poder de negociação. Opa. Que, obviamente, se eu levasse, num primeiro momento,
mais uma clínica de diálise, provavelmente eu não teria sido credenciado. Fazer mais do mesmo. Exatamente como é repetido por aí. Eu não preciso de mais um prestador que faça diálise. Eu costumo dizer o seguinte, a Nefroclínicas, o grupo, ele não é uma clínica de diálise. Ele é uma clínica com diálise. É bem diferente. Interessante. Você, ao longo da sua vida, experimentou coisas que são consideradas diferentes. Dentre elas, por exemplo, dieta carnívora, low carb, jejum. Queria que você me falasse um pouco disso. Por que você, após ter entrado no mundo low carb, ainda foi mais extremo ainda e chegou na carnívora, por exemplo? Legal. Bom, a porta de entrada para eu estudar aquilo que eu costumo chamar junto aos pacientes de quebra-cabeça da saúde, que inclui alimentação, hidratação, sono, saúde mental, movimento e toxinas, isso se deu por causa da low carb. Então foi minha portinha de entrada ali. Eu lembro que quando me foi apresentado o conceito, por exemplo, do jejum, eu quase caí da cadeira, né? Porque eu falei, caraca, não, peraí, low carb deu, mas jejum ficar 24, 48... Eu não sei se você sabe, o jejum mais longo da história tem 382 dias. Caramba! Tá descrito isso num americano que estava muito obeso e resolveu fazer isso e o fez desse jeito. Então, eu baixei minha guarda, eu passei a fazer uma coisa que eu aprendi com meu irmão, que é um dogma oriental, que é o Shoshin, que é mente de principiante. Peraí, cara, deixa eu ver o que de fato funciona ou não. E sempre pensando risco versus dolo e em desfecho. Quando eu consigo olhar para um desfecho de curto prazo, que é o desfecho mais presente, é mais fácil de eu validar se aquilo ali está funcionando ou não está funcionando. É diferente de falar assim, eu vou infartar daqui a 10 anos. É mais complexo. Pois bem, eu comecei a, dentro de conceitos que você conhece bem, a tentar hackear as coisas em mim e ver o que acontecia. Porque se eu optasse por fazer como eu fiz ali 2, 3 semanas de dieta carnívora, cara, isso não ia mudar a minha vida. Do ponto de vista de riscos e tal. Não. Eu queria testar. Até porque tem algumas pessoas que ficam melhor em dieta carnívora. Eu tenho alguns indivíduos. Do mesmo jeito que vai ter aquele que vai ficar bem numa dieta vegana, eu acho que esses são extremos. Eles estão numa curva de Gauss ali no desvio padrão 2 para frente. Eu percebi que eu sou um cara que fico melhor comendo de forma onívora. Uma pegada mais cetogênica. Isso funciona para o Neto. Não necessariamente vai funcionar para o Marcelo. Sim. Só que, quando uma pessoa hoje chega para mim, para, por exemplo, falar de dieta carnívora, dieta vegana, jejum, não jejum, eu já testei aquilo ali e eu posso dar algum tipo de feedback. Eu hoje, por exemplo, eu basicamente faço 2 refeições por dia. Eu almoço e janto. Eu estou em jejum agora. E é natural pra mim. Eu treino de manhã. Esse é seu hábito, essa é sua rotina. É meu hábito. Eu normalmente não tenho fome de manhã, eu tomo café de manhã. Então você faz em média umas 16 horas de jejum. E às vezes, e aí tem uma outra pegada, pelo menos uma vez por semana eu faço 24. Pelo menos uma vez por semana? Pelo menos uma vez por semana. E por quê, tá? Primeiro, porque eu acredito no poder do jejum como sendo potencialmente algo que aumente a longevidade. Eu já tenho provas cabais disso? Não. Mas o estudo lá da autofagia, etc., isso você acredita? Eu acredito que não só o estudo da autofagia. Quando você pega estudos em longevidade, o menor consumo calórico, ele está associado a maior longevidade. Eu vi que vocês conversaram um tempo atrás aqui a respeito da questão telomérica, né, do encurtamento dos telômeros. Pois é, jejum tem essa associação. Detalhe, associação não necessariamente infere causa. Ou seja, nem tudo que está associado... O bombeiro não é o causador do incêndio, mesmo ele estando associado ao incêndio. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas é algo que eu vejo como de baixo risco. E por que eu faço no meu dia a dia? É a hora de dizer assim, ó, quem manda sou eu, e não a comida. Simples assim. Fora que eu ganho um dia que eu vou ter mais tempo para fazer coisas para mim. Então, eu tenho ganhos muito imediatos. Então, isso é bom para o meu dia a dia. Funcionou para mim. Então, por isso eu faço esse jejum. E para algumas pessoas pode ser, inclusive, eu já prescrevi algumas vezes, jejuns mais longos. 3, 4, 5 dias. Para quê? Para quebrar.
Porque essas pessoas às vezes têm uma resistência insulínica tão grande que é aquele cara que tinha 140 quilos, ele entra numa dieta low carb, cai para 110 e para ali. Ele não consegue mais perder peso. Então você dá um reset. choque. E aí de repente ele começa a perder mais peso. É uma alternativa. Agora, não é vou fazer a dieta do jejum, não. O jejum é uma coisa natural do ser humano. A gente já faz isso há milhões de anos. A gente perdeu, né, um pouco assim. Eu acho que a gente começou a ter acesso aos alimentos e a gente criou esse conceito de que café da manhã, almoço, jantar e lanche, e não pode ficar um segundo, qualquer coisa a pessoa tá com fome. Não tá com fome, você tá desidratado, você não é... Você precisa... As pessoas deixaram de aprender sobre o seu próprio corpo, né? E eu gostei muito do que você falou. Quem manda sou eu. Né? Você não pode deixar o seu corpo te dominar, nem a sua mente te dominar. Adorei isso que você falou. Eu preciso mostrar quem manda. E você comentou um negócio, olha pra você ver. A maioria das pessoas não sabe de fato se ela tá com fome. Ela come porque tá na hora. E você tem um estímulo, que muitas vezes é visual, às vezes é olfativo. Pô, às vezes você tá sem fome, você entra em casa, você sente o cheiro da comida. Aquilo desperta o desejo de comer. Não necessariamente se você está com fome, são coisas distintas. O que eu falo muito para... Culturalmente a gente come 3 vezes por dia. No meu caso eu como 2, mas culturalmente come 3 vezes. Se você for comer mais do que isso, faça um exercício. Tô com vontade de comer. Isso é fome? Primeira coisa, toma um copo de água, toma um cafezinho, espera uns 15 minutos e vê se isso não passa. Primeira coisa. Poxa, não passou? Você vai imaginar o seguinte, pensa em algum alimento que você come, mas que você não gosta tanto. Sei lá, berinjela, bucho. Se você tiver com fome, você vai pensar, uma dobradinha aqui, mas se estiver bem temperadinha, vai bem. Isso é fome. Uhum. Agora, fome de brigadeiro, fome de estrogonofe, isso não é fome, isso é vontade, tá tudo bem. Eu posso ter vontade de comer uma pizza. Isso não significa que você esteja com fome. E mais, né? Eu não gosto de dieta. Eu acho que dieta é um negócio que tem data para começar e para terminar. A pessoa tem que conseguir colocar na vida dela um estilo de vida onde ela se permita. Poxa, ontem eu fui na casa do Fernando, inclusive, tinha um risoto lá com camarões e tal. Eu, habitualmente, eu não como arroz. Mas ontem eu comi. Tava uma delícia. E tá tudo bem. E não mudou nada a minha vida. Eu não sou um cara que... Sou celíaco. Então, eu eventualmente vou lá tomar uma cerveja. Você é celíaco? Não, não sou. Não é. Eu não sou celíaco. Então, eventualmente eu vou tomar uma cerveja, vou comer um pão. Mas não tá no meu dia a dia. Agora, eu percebo que quando eu, Neto, como mais glúten, alguma coisa não vai tão bem. Meu abdômen distende, parece que eu fico mais lento. Pode ser um viés? Pode. Mas o fato é, isso não me faz falta, nutricionalmente falando, e eu consigo viver muito bem com bacon, ovos, carnes, vegetais, frutas. Eu não sou um cara de comer muita fruta, porque eu evito, por ter sido diabético, fruta mais doce. É brabo, né? É bravo. Eu brinco que o Neto, se comer uma fatia de abacaxi para mais, ele engorda. Óbvio que eu tô exagerando aqui, mas eu, por exemplo, sempre que eu como fruta, ou eu como junto com a comida, ou como sobremesa. Eu não sou aquele cara que no meio da tarde vai comer uma banana. A minha mulher pode fazer isso. Ela come e não acontece absolutamente nada. É capaz dela emagrecer. Entendeu? O mundo não é justo. Né? Pois é, cada ser humano é único. Eu, quando fiz a dieta carnívora, você leva a hidratação ao extremo, né? Porque você começa a ter uma... O seu corpo começa a agir ou talvez reagir de um jeito diferente, né? Ali eu comecei a perceber a real importância da hidratação. Aconteceu um episódio com a minha mãe que eu queria te contar. Eu acho que eu nunca contei aqui. Ela me deu um baita susto. Minha mãe morava em Salvador, se mudou para São Paulo há aproximadamente 7 meses. E eu comecei a perceber que minha mãe estava ficando esquecida. Minha mãe tem aproximadamente 68 anos. E aí, um determinado dia, ela me liga e fala, eu tive um blackout. Tava em casa, não sabia onde eu tava, levei um tempo para começar a reconhecer o que estava acontecendo. E aí eu comecei a acompanhar isso com preocupação. E aí depois ela teve outro episódio de blackout e outro, teve uns 4, 5 episódios. Um dia meu irmão tava com ela num evento e ela esqueceu se ela tava no carro dela e tal. E aí um dia a gente fez um churrasco na minha casa e minha mãe contando as histórias 2 vezes.
3 vezes, na sequência. Falei, cara, ela tá com alguma demência, um Alzheimer, alguma coisa tá acontecendo aqui, e foi rápido. E aí, meu amigo, eu já agendei exame, botei ela pra fazer ressonância e, cara, não aparecia absolutamente nada. Exame clínico, nada. Ela fez uma viagem com alguns amigos, foi pra Portugal. Falei, vou ligar pra eles pra ver se eles perceberam alguma coisa. Liguei. Falei, fulano, vocês viajaram com a minha mãe, tô achando ela um pouco esquecida, vocês notaram alguma coisa? Ele, graças a Deus você me ligou, estava esperando você me ligar, eu não quis invadir a privacidade de vocês, mas tá muito ruim. Sua mãe tá esquecida de tudo, tá confusa, não sei o que lá. Cara, eu falei, cara, ferrou. Minha mãe vai tirar umas férias de uma semana, um pouquinho antes de fazer o exame e a consulta médica, inclusive é hoje. Aí ela, junto com a irmã dela, com a família dela, começa a escutar um barulho de água. Toda hora um barulhinho de água. Ela falou, gente, vocês estão escutando esse barulho de água? A irmã dela falou, é meu celular. Meu celular me lembra quando é que eu tenho que tomar água. Aí ela, nossa, eu quero, me ensina. E ela foi pesquisar quais que eram as causas, foi no Dr. Google pesquisar as causas de perda de memória. Cara, você acredita que ela descobriu que uma das grandes causas é falta de hidratação? E minha mãe não bebia água, Neto. Não bebia água. Ela esquecia. Ela ia seguindo a vida, esquecia. Tomava às vezes um café de manhã e ficava sem. Aí ela começou a se hidratar. Zerou os sintomas. Caraca. Ela tá normalíssima. Nunca mais perdeu a memória. Nunca mais teve episódio de blackout. E já se passaram alguns meses disso. Hoje a gente tem uma consulta de retorno, só para garantir que realmente não tem nada. Mas, obviamente, eu acho que não está concluído o assunto, mas já foi um grande alívio, porque ela normalizou, tá tudo estável, sem episódios. Me parece que a hidratação é um negócio muito importante, né? Não tem dúvida, né? Você começou falando da dieta carnívora, né? Não é a dieta carnívora que causa essa necessidade direta, é a retirada do carboidrato. Porque a hora que você come carne, você está comendo basicamente proteína e gordura, né? Você baixa a insulina, que é um hormônio que tem no seu corpo, e essa insulina baixa estimula a diurese. Você vai urinar. Por isso que você perde muito peso, normalmente qualquer dieta na fase inicial, porque você está colocando líquido para fora. Esse, inclusive, é um dos mecanismos da pressão alta na síndrome metabólica. Retenção de líquido, vasos mais túrgidos, em última análise é igual uma mangueira, né? Mais líquido ali, ela vem mais pressão no final do dia. A hidratação, ela é assim, 60% em média do nosso corpo é feito de água. As reações metabólicas que ocorrem precisam de água. Fazendo uma analogia, é como se fosse o óleo do carro, o óleo do motor, né? A hora que você trabalha com esse nível de óleo mais baixo, a tendência é que comece a aparecer problemas. Caso igual esse da sua mãe, sinceramente, nunca vi. Eu também não. Nunca vi. Que bom que funcionou e que está melhorando. Mas eu já vi inúmeros casos de pessoas melhorando sintomas respiratórios, rinites, aumentando a ingesta de água. Eu já vi um monte de gente melhorando, por exemplo, sintomas de pele, cansaço, mal-estar, desânimo. E realmente precisa eventualmente ser um hábito. Aquele norte que todo mundo conhece, toma quanto? 2 litros por dia? Pô, é um bom norte. Mas, eventualmente, você tem que ter cuidado porque tem certas pessoas que têm que beber menos. O renal crônico, ou a pessoa que está inchada, ela não pode tomar muito. Ela está inchada, você ainda vai dar mais água para ela? Vai piorar. Você vai piorar. E tem outros, por exemplo, o formador de cálculo, ele tem que urinar no mínimo 2 litros por dia para reduzir o risco de cálculo. Então, esse cara vai ter que tomar 3,5, 4 litros de água. Então, esse norte 2 litros é importante. Mais do que isso, cuidado ao substituir a água por outro líquido, né? Ou por café, ou por chá, chimarrão, a turma do sul, o refrigerante, o suco. Isso não significa que você não possa utilizá-los, mas a base precisa ser água. Pode ser com gás, sem gás, saborizada, sem saborizar. E a água alcalina? Você tem alguma opinião sobre isso? Porque cada vez mais fala-se de água alcalinizada. O próprio Alessandro, ele tem um pad alcalino, alguma coisa assim. O que você pensa a respeito desse tema? Cara,
como eu bem disse, toda vez que me vem com algum tipo de nova hipótese, a primeira coisa que eu faço é, tá, tem lógica. A lógica por trás da água alcalina, ela é fraca. Pelo seguinte, na hora que essa água entrou no seu corpo, ela vai ser equilibrada ali dentro do seu estômago. Vai misturar tudo. Vai misturar e tal. O nosso pH que mantém essa regulação ácido-base, ele está entre 7,35 e 7,45. É uma regulação muito fina, ou seja, rins e pulmões principalmente têm uma função muito grande para manter esse equilíbrio. Se acreditar que porque você está tomando água que tem um pH mais alcalino, que isso vai mudar a sua vida de alguma maneira, eu acho algo assim mais de fé do que de fato. Poxa, eu acho que funciona, então vamos testar. Tem alguma coisa que eu, Neto, conheça feita séria nesse sentido? Não conheço. Então se você me perguntar assim, você testaria em você? Provavelmente não, porque eu não vejo sentido. Uhum. Alguém está usando e me fala assim, melhorei. Ótimo, continue. Se é terapêutico... Cara, assim, no fim do dia, vale o resultado. Consequência não vai ter, né, Neto? A probabilidade disso lesar é muito pequena. Agora, eu não vou investir dinheiro, por exemplo, para ter a água alcalina. É igual a pessoa que fica preocupada quanto de sódio tem na água. É pífio. Porque isso não tem impacto em cálculo? Não. Assim, o que tem impacto em cálculo na sua A alimentação, de modo geral, tem impacto, e a formação do cálculo renal ela é basicamente um desequilíbrio entre fatores que são promotores e fatores que são inibidores. Então, se eu tenho muito cálcio na urina, eu tenho muito oxalato na urina, eu tenho muito ácido úrico na urina, isso facilita a formação do cálculo. Se eu tenho pouco magnésio na urina, se eu tenho pouco citrato na urina, se eu tenho pouco líquido na urina, isso facilita a formação de cálculo. Tem um estudo que se faz, que é um estudo metabólico, para ver se o Zé, que está formando cálculo, se ele tem baixa de citrato ou se ele tem excesso de cálcio. E para cada uma dessas, você tem uma conduta específica. Então, não existe uma regra única, mas uma coisa é fato. Todo formador de cálculo precisa beber mais água para urinar mais, porque você está lavando o seu sistema urinário. Então, de modo geral, o norte é esse. Vamos falar um pouco do universo de suplementos e tratamentos, né? Cada vez mais a gente está vendo coisas surgirem. Banho gelado, agora fala-se muito sobre infravermelho, sauna com infravermelho, o banho de contraste, quente com frio. Tem se falado muito sobre NAD, NMD, resveratrol... E esses N suplementos, né? Ômega 3, vitamina D que a gente estava falando aqui. Queria que você me desse um apanhado geral, assim, o que você usa em você, o que você acredita, o que você sente que traz resultado, independente se tem estudo ou não. Beleza. Bom, primeira coisa, fazendo uma analogia, eu gosto de trabalhar com elas. Imagina que uma mulher vai para uma festa, tá? Ela, antes de passar o batom, ela tem que tomar banho. As pessoas estão querendo usar o suplemento antes de tomar banho. É isso aí. Então vamos colocar a primeira coisa. Antes de pensar em qualquer suplemento, a gente precisa melhorar a alimentação, a hidratação, o sono, a saúde mental, essa exposição a toxinas, sejam elas toxinas lícitas, álcool, tabaco, ilícitas, drogas, medicamentos, polifarmácia, pessoas, ambientes. Esse é o básico, tá? Feito isso, a gente vai entrar já num outro patamar. Poxa, tô fazendo assim, mesmo que eu não seja nota 10, eu já tenho uma nota 7, uma nota 8 em todos esses quesitos. Beleza. Eu vou tratar o suplemento como sendo, eu estou usando vitamina D. A primeira pergunta é, para quê? Qual que é o objetivo? Porque a gente tem que ter não dá pra gente, por exemplo, eu vou usar cúrcuma para reduzir inflamação. Tá. O que é inflamação? O que está causando essa inflamação? E mais, como que isso se reverte em desfecho clínico? Porque é aquilo que a gente estava falando antes. Não é o colesterol, é o infarto. Eu tenho medicamentos que reduzem colesterol e aumentam o risco de morte. Então não é o desfecho substituto. A gente tem que trabalhar com o desfecho clínico. Tá? Então eu quero melhorar meu sono. Poxa,
Então, o magnésio é uma boa opção. Eu quero melhorar meu intestino, o magnésio é uma boa opção. Eu tô me sentindo mais fraco, desanimado, o magnésio é uma boa opção. Eu passei o magnésio para minha mulher. Ela não vive mais sem magnésio. Neto, você toma magnésio? Não. Não toma? Não tomo. Sabe por quê? Porque eu não vi necessidade. Eu não encontrei alguma coisa que eu acredite que na minha vida vai mudar. Você tem alguma coisa contra quem usa de forma mais livre? Não. Mas quando eu faço a leitura, eu recebo muita gente que já está usando uma série de suplementações. Só que olha para você ver, eu tenho um viés. Muitas dessas pessoas chegam com lesão renal. E uma série de vezes não é porque eu sou contra o suplemento, eu tenho que chegar e falar assim, tira tudo. Porque um desses... Porque o excesso de magnésio... Não, não é nem o magnésio. Tá usando magnésio, ômega 3, vitamina D, zinco. Eu não consigo chegar e falar assim, não dá pra... Às vezes é o fato isolado, tá usando uma série de coisas. Às vezes eu tenho que tirar. Eu acho que a suplementação ela tem que ser mais sniper do que bomba. Sabe? Faz aquela lista, 20 suplementos. 30 coisas. Agora, o Marcelo, ele quer melhorar a performance no treino. Poxa, a creatina tá mais do que validada. Talvez um dos mais estudados. Não, super. Só que ela tem... Pô, a hora que a gente vai olhar para o risco. Ele tem risco renal? Aparentemente não. Porque o que acontece? O grande marcador da função renal é a creatinina no sangue. E a creatina, aparentemente, ela sobe a creatina no sangue, mas não por piorar a filtração. É por dificultar um outro mecanismo que é a secreção tubular. Então a gente acaba lançando mão de um outro exame que é a cistatina C e olha para aquilo ali e vê se aquilo está realmente dando resultado. Existe algum risco? Existe. Neto, você usa? Não. Por quê? Porque eu não estou treinando para ir para as Olimpíadas. Faz diferença aí, eu carrego 30 quilos de cada lado no supino. Eu quero carregar 35, isso muda a minha vida? Não, eu não treino para isso. Então é uma opção. Agora, tem pessoas que chegam querendo. Eu não vou chegar e falar assim, não faça isso, porque senão você vai ferrar seus rins. Não. Agora, se a pessoa já tem uma lesão renal, eu falo assim, cara, você já tem um amarelo. Se vier o segundo é vermelho. Você tem certeza que você quer arriscar? Mesmo o risco sendo baixo, será que vale a pena? Se você me falar, não, eu tô treinando, 1 segundo faz a diferença de eu ir para as Olimpíadas ou não. Eu falo, cara, usa, óbvio. Então, tudo na vida, Marcelo, tem que ser baseado no desejo daquela pessoa, por que ela tá usando, e obviamente, tá funcionando, não tá. Se você me falar assim, Neto, eu uso tal suplemento e eu melhorei pra caramba. Cara, que bom, né? Se eu olhar para o que eu tenho que olhar aqui agora? Eu já estudei o risco de dolo. O risco de dolo é, por exemplo, aumentar, sei lá, disfunção do fígado. Eu vou acompanhar aquilo. Acompanho e vejo se está dando. Porque toda vez que você toma uma decisão no dia, tem um risco-benefício. Você sai de casa, você pode ser assaltado. E nem por isso você deixa de sair. Essa, para mim, é a grande questão. A suplementação ela tem que ser vista como algo a agregar valor frente a um baixo risco para aquele indivíduo. Tem que ser funcional. E assim, eu tenho que tomar cuidado porque o marketing é um negócio poderosíssimo. Demais. Então, cria-se criar uma história, criar um contexto para que algo funcione é muito fácil. O sistema biológico ele é extremamente complexo. É quase que pueril acreditar que, porque eu descobri que existe um determinado receptor, vamos pegar um negócio que eu uso eventualmente, não para mim, tá? Mas coenzima Q10. Pô, a coenzima Q10, ela funciona super bem, inclusive já tem validação para quem usa estatina, para pessoas que têm insuficiência cardíaca. E eu já usei de forma isolada em pessoas que estavam assim, meio down, às vezes muita dor pós-treino. Já tive pessoas que funcionaram. Tem pessoas que aconteceu nada. Então você começa a perceber que não é igual para todo mundo. E ter essa noção de que qualquer intervenção ela tem um risco-benefício e baseado nisso a gente extrai o melhor para cada indivíduo, essa é a mágica. Porque se vira uma prescrição padrão, fui na nutricionista, ela imprimiu um negócio lá para mim. Aí tem lá, primeira coisa, comer 2 ovos de manhã. A pessoa fala assim, mas não gosta de ovo.
a gente tem que começar a escutar. Você não tem validação científica para, sei lá, eu bati nessa um dia, eu estava estudando sobre cúrcuma. Cúrcuma não tem validação científica para um monte de coisa, mas para artrite de joelho, para dor, tem. Agora, poxa, se funcionou para artrite de joelho, pode ser que funcione para o ombro. Eu uso dados indiretos. Agora a pessoa chega e fala, não, eu estou usando para reduzir minha inflamação. É uma coisa etérea. É quase que fala assim, tá bom, mas eu não vou conseguir provar se isso está funcionando, se não está funcionando, se na prática vai mudar a sua vida. Porque qualquer pessoa quer duas coisas na saúde. Viver mais e viver melhor. Ponto. Então, tudo que você for fazer, você tem que aumenta a longevidade e tô vivendo o meu dia a dia melhor. E não necessariamente nessa ordem, né? Eu prefiro viver muito bem do que necessário viver muito tempo. Se der para juntar as duas coisas, melhor ainda. Esse é o exercício que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Um negócio que eu passei a usar com frequência agora, alho negro envelhecido. Quando eu comecei a ler esse negócio, eu falei, caraca, velho, alho negro envelhecido. Eu já comecei criticando. Aí eu fui estudar a parada. Cara, você tem estudos mostrando redução da pressão. Poxa, é desfecho substituto. Você tem estudos mostrando redução de depósito de cálcio nas artérias coronarianas. Tem um exame que a gente faz que é o score de cálcio, que inclusive ajuda a definir o risco cardiovascular. Essa parada age ali reduzindo esse score de cálcio. Poxa, o risco de dolo é baixíssimo. Eu tenho lá paciente de 40, 50 anos com risco cardiovascular alto. Tá todo mundo usando alho negro envelhecido. Para eles faz sentido. Para mim faz? Não faz. Então você perguntou, você usa algum suplemento? Zero. Hoje você não usa nada. Zero. Agora, não é por preconceito, tá? Isso tem que ficar muito claro. Se amanhã eu for convencido por qualquer pessoa de que vale a pena testar, eu vou testar. Por exemplo, você não usa vitamina D. Não. Mas seus níveis são tão satisfatórios para você? Eu consigo te dizer o exame. Eu fiz o exame essa semana, tem uns 3, 4 dias. Meu nível de vitamina D deu 33, tá? Já foi 17. Caraca. Se você me perguntar se eu estava muito diferente hoje do 17, eu não consigo te responder, tá? Eu precisaria, por exemplo, você tem estudos para vitamina D testando depressão, neoplasia, e a maioria deles usaram doses relativamente baixas, até coisa de 2.000 UI por dia. A gente tira duas informações. Eles não conseguiram mostrar benefício, mas nessas doses elas são seguras. Opa, se eu quero testar, até essa dose dá para eu ir sem muito medo. Qual que é o problema da gente guiar pelo número mágico do sangue? Se eu chego para você e falar assim, 70 quilos, bom ou ruim? Depende, né? Se você tem 1,5 m, você tá gordo. Se você tem 2 metros, você tá magro. É a mesma coisa para qualquer exame que a gente tem no corpo. Tenho visto muita gente, por exemplo, querer se nortear pelo valor da testosterona. Você pode ter pessoas que têm 300 de testosterona e que estão ótimas, vida sexual plena e tal, massa muscular, disposição. E tem gente que às vezes está com 500 e está péssimo. Então não é o exame de forma isolada. Eu não gosto de correr atrás de um nível de vitamina D. Agora, te dou um exemplo. Tem um exame que chama PTH, é o paratormônio. Paratormônio são 4 glândulas que a gente tem em volta da tireoide aqui no pescoço e que, em última análise, controlam a quantidade de cálcio no sangue. Faço essa conversa cálcio, osso, rins e sangue. Quando o seu PTH sobe, significa que está faltando cálcio. E uma das coisas que pode melhorar isso é vitamina D. Então, sempre que eu doso vitamina D, eu doso PTH. Se eu tenho, e não precisa estar necessariamente fora do padrão. Eu tenho uma vitamina D de 20, um PTH limite superior, cara, eu vou dar um pouquinho de vitamina D para essa pessoa, porque eu começo a ver algum sentido. Ainda é substituto, mas não é aquela coisa, todo mundo tem que tomar. Você comentou de testar. Eu tô agora na vibe do grounding, né? De pôr o pé na terra, na grama. Aí eu treino, normalmente ou força ou corrida, saio, tiro a camisa, fico ali sentado 15 minutinhos, 20 minutinhos. Cara, isso funciona? Não sei, velho. Pra mim tá ótimo. eu gosto, me sinto bem, eu vejo resposta imediata. Toma sol, ativa vitamina D, exato. Grounding, então, descarrega. Ômega 3, eu tomo ômega 3? Não, mas a minha alimentação é uma alimentação muito boa. Se tá sendo suficiente ou não,
Não sei. E ser suficiente é suficiente para quê? Você tem um belíssimo estudo reduzindo o risco cardiovascular, mas não é com qualquer ômega 3, é com uma formulação mais específica que custa aí hoje algo em torno de uns $200 nos Estados Unidos. Caramba! Então, esse tem validação. Qual que é a diferença? Ele, mais concentrado? Ele é mais purificado. Mais purificado? A fonte é a mesma? A fonte é a mesma. Porque o Ed veio aqui, um super especialista, e ele falou, cara, você sabia que tem um fruto na Amazônia que tem uma concentração brutal de ômega 3 e ômega 6, né? Falei, caraca, cara, não sabia. Ele falou, pois é, cara, lá tem tantos frutos assim. E o ômega 3 que a gente está acostumado normalmente são de peixes de águas profundas, né? Eu tenho usado uma que eu tô gostando bastante, que é o derivado de hemp, eu acho, se eu não me engano. Seed hemp, eu acho que eles são. No fundo, o ômega 3 é importante. A vitamina D é importante, ninguém tem a menor dúvida disso. A dúvida que fica é, será que suplementar é a mesma coisa do que ter uma boa alimentação ou tomar sol? A gente não tem essa resposta. Uhum. O que não significa que em situações cinza, a gente não tome conduta, porque no fim do dia, você precisa definir. E eu saí da posição de ser um crítico para chegar e falar assim, não, peraí, eu vou fazer uma ponderação. Tem muitos clientes meus que suplementam níveis que eu acho que tá over. Mas para eles, nem que seja às vezes mental. É psicológico, placebo, né? E se for, para ele, se tiver funcionando, cara, para mim tá tudo bem, desde que a gente tenha um mínimo de consciência de que isso é o batom, isso não é o banho. Eu bato muito mais na tecla numa consulta, eu fico muito mais gastando esse tempo otimizando bons hábitos do que otimizando a perfumaria. Eu fico... Puta, cara, eu tô cansado já. E assim, você perde um pouco a fé na humanidade quando você descobre que a maioria das pessoas estão o tempo inteiro acreditando e buscando atalhos, né? Outro dia eu fiz uma crítica, foi uma piada, porque apareceu um anúncio numa dessas mídias sociais aí, de uma empresa prometendo que você vai aprender inglês 2 dias. E aí eu falei, cara, download? Não é possível, cara, que tem gente que acredita nisso. Deixa eu ver os comentários, um monte de comentário. E todo mundo desesperado, querendo saber como é que aprendia. E ele tá com um cara que ele fala assim, fulano, pessoal, vocês estão vendo aqui, fulano de tal não falava inglês 2 dias atrás. Pegou o nosso método aqui, como é que você tá agora? Ele pergunta em inglês pro cara, o cara fala inglês. Assim, eu fiz uma postagem, não deu 1 hora, uma pessoa falou assim, eu conheço o cara que tá dizendo que não falava inglês, ele já morou não sei aonde, ele fala inglês sim. Ou seja, óbvio que é uma mentira. Mas o que eu tô dizendo, tinha centenas de pessoas acreditando que é possível falar inglês em 2 dias. E eu acho que pra saúde é exatamente a mesma coisa. É o cara que vê vou começar a treinar. Pô, não consigo treinar se não tiver whey, não consigo treinar se não tiver aminoácido, creatina. Ele cria uma justificativa e até um estímulo de que para ele fazer aquilo, ele vai ter que se encher de suplemento, ele vai ter que se encher de equipamentos. Cara, né? Acho que é um comportamento natural do ser humano. São poucas pessoas que acreditam que o feijão com arroz funciona. E mais, sabe, Marcelo, essa busca pela pílula mágica, pelo santo graal, realmente está em todas as áreas e na saúde não é diferente. Durante muito tempo, eu ficava bravo com isso. Porque eu falava assim, não é possível. Só que eu sou um cara muito disciplinado, só que você também você tem um histórico aí do esporte, eu acho que isso ajuda muito. Só que a maioria das pessoas não são. E aí, voltando lá no início do nosso papo, poxa, eu tô ali como sendo uma pessoa para olhar para o meu cliente no centro. Então, beleza, ele não consegue fazer. Isso foi mágico para mim, que eu falei assim, cara, eu preciso estudar a aderência. Eu preciso fazer com que esse cara que tá no sofá, não que ele faça os 150 minutos que a OMS preconiza, seja lá de onde eles tiraram esse número cabalístico. Eu preciso que ele saia do sofá. Como é que eu vou fazer isso? Cara, eu comecei a estudar psicologia, antropologia, filosofia, marketing. Hoje eu levo uma série de ferramentas para dentro do consultório para aumentar a aderência. Eu comecei a estudar como se forma um hábito. Eu comecei a colocar, você quer fazer atividade física?
Poxa, o que você se propõe a fazer? Eu proponho caminhar 3 vezes por semana, meia hora, beleza? Não, você vai começar com 2 vezes 10 minutos. Você tem que colocar uma barreira tal que seja tão ridículo que ele fique com vergonha de não fazer. E ele vai. 2 vezes, 10 minutos, aí passa 1 semana, 2 semanas, de repente ele se vê, tô aqui mesmo, vai mais 5, e aquilo começa a virar um hábito, ele começa a colher frutos. Então você pega a aderência, que é ridícula, né? Os níveis de aderência, eu falo que se eu saísse hoje da Nefroclínica, se fosse abrir alguma coisa buscando em saúde, eu ia trabalhar com aderência. Para mim é o ouro, tá aí. É o grande desafio. É o grande desafio, é muito complicado as pessoas aderirem àquilo que é proposto. Só que nem sempre ela vai fazer. Vou te contar um caso que aconteceu comigo já há algum tempo, mas que é muito importante. Uma pessoa que consultava comigo uma vez por ano, famoso check-up, tal, fumante, entre outras coisas, e toda vez ele queria fazer um raio-x. Primeira vez eu fui lá, pedi o raio-x. Segunda eu tentei conversar, falei, poxa, de pulmão. Não precisa, você tem um raio-x relativamente recente. Fez o raio-x. No 3º ano, falei, deixa eu te falar uma coisa. Você quer descobrir a hora que vai aparecer o câncer, o enfisema? Porque se for isso, tá tudo bem, a conduta é essa. Aí ele deu aquela assustada. Eu falei, olha, pô, não consigo fazer as coisas e tal. Eu vou te contar de novo. Na alimentação a gente precisa fazer isso. E eu tento sempre achar o elefante na sala. Se o seu elefante na sala for a alimentação, eu vou bater nisso. Se for o sono, eu vou bater nisso. Eu não quero mudar o cara de uma vez só. E desse cara, além do cigarro, era a alimentação. Comecei a falar. Falei, pode até não funcionar, mas eu não vou desistir de você. 3 semanas depois eu recebi uma mensagem. Perdi 4 quilos. Muito obrigado por não desistir de mim. Esse cara hoje, isso já vai uns bens 2 anos, parou de fumar, tá super bem. E não é mágica. É você se preocupar de fato com aquela pessoa. E não simplesmente querer dar um check de colesterol tá bom, urina, creatinina. Não pode ser assim. E esse negócio que você falou de não desistir é muito importante, que pra gente a disciplina é assim, não tem... Pô, como é que faz pra treinar todo dia? Cara, acorda e treina. Não tem o que inventar. Tem que fazer, pô, ponto final, problema resolvido. Vira próximo problema. Só que pra maioria dos seres humanos não é assim. Eles vivem um dilema, tem 1 milhão de desculpas, tem 1 milhão de problemas. E você precisa arrumar um jeitinho, né? É o que eu acho que você foi se tornando especialista em arrumar um jeitinho de pessoas que são muito boas em desculpa e que não fazem o que precisa ser feito, né? E normalmente onde é que eu me pego, né? Num desejo dela. Então se essa pessoa quer, por exemplo, ver o filho formando, eu vou usar isso para estimulá-la. A pessoa quer ir pra praia e usar o biquíni branco. Eu vou usar isso. O tempo inteiro eu vou usar, porque os desejos são distintos. Você cria o sonho, você cria o desejo. E onde que eu aprendi isso? No marketing. No marketing, né? Porque isso aqui é uma outra coisa que eu faço com muita frequência. Eu gero um gatilho de compromisso e coerência com a pessoa, faço um texto que coloco o nome dela. Eu, fulano de tal, me comprometo a fazer isso, faço ela assinar. Fico com Você faz um termo? Faço um termo. Que legal. Cara, isso aumenta a adesão. É mesmo? Porque a pessoa cria ali naquele momento, fala, porra, eu me comprometi. Eu me comprometi a fazer aquilo. E ainda falo mais. Agora eu não consigo fazer para todos, mas eu ainda tento. Toda sexta-feira, eu mando para as primeiras consultas da semana, eu mando uma mensagem falando, e aí, começou? E aí, legal. Fez isso? Legal. Eu vejo nitidamente que isso faz com que a pessoa... Não pode ser necessariamente aquela coisa, não, o meu CRM disparou. Não, sou eu. Pessoalmente. Sou eu, pessoalmente. Eu mando, porque eu realmente estou preocupado que ela siga aquilo. Eu não quero ter todos os pacientes, mas eu quero que aqueles... O fim não é a consulta, o fim é o resultado. É isso aí. Depois do tratamento. E qual que é o problema? E isso eu percebi não tem muito tempo, tá? O médico, o ponto de contato com o cliente, ele é pequeno. Né? Cliente que eu vejo muito, eu vejo a cada, 3 meses. Pessoa que está quase indo para diálise, eu vejo mensal, para você ter ideia. É muito tempo. Eu preciso de um time. E na Nefroclínica, a enfermeira faz muito esse papel. Com alguns pacientes meus, eu tenho coaches que fazem esse papel. Você precisa do Doberman ali mordendo o tornozelo.
é o personal, né? Cara, putz, É eu isso vou aí. levantar, o cara tá lá Faz embaixo. muita diferença. É um estímulo, não tem jeito. E isso, assim, parece óbvio, mas se você não traz isso pro seu dia a dia, cara, dificulta demais, né? A barreira sobe muito. Todo atleta que era sedentário e começou a treinar, ou o atleta que engajou num novo esporte e começa a se empolgar e com alta intensidade, você sabe, eu tenho uma rotina de me acompanhar há muitos anos, né? Então, todos os anos faço acompanhamento, faço meus exames, toda hora tô olhando como é que estão meus níveis, etc e tal. A primeira vez que eu estava fui fazer isso pela primeira vez, me assustei porque meu nível de creatinina estava na lua. E eu não estava fazendo nada diferente, porém estava treinando de forma muito intensa. E depois, com o tempo, você vai entendendo que aquilo é um efeito colateral da intensidade do esporte. Queria que você explicasse o que é isso, qual que é o risco que isso traz, devo fazer algo diferente? Queria entender um pouco melhor, porque eu acho que todo atleta que se empolga com esporte, crossfit, paulada no crossfit, boxe, isso aconteceu comigo, cara, creatinina pra lua, até você condicionar e começar a entrar numa normalidade, num condicionamento e estabiliza, né? Vamos lá. Primeira coisa, a creatinina, ela é um derivado da fosfocreatina muscular, ou seja, toda vez que você tem lesão de músculo, você aumenta a creatinina no sangue, tá? Então, se eu faço um treino e tô todo dolorido no dia seguinte, certamente sua creatina vai estar um pouco acima do seu basal. Tá. E a creatinina, hoje, é o principal marcador utilizado, não é necessariamente o melhor, mas é o principal marcador utilizado para definir se aquela pessoa tem ou não tem algum grau de lesão renal, de disfunção renal. Eu pego esse valor, levo isso para um cálculo e estimo o percentual do funcionamento. Naquela pessoa, só que a creatinina também está diretamente relacionada com a massa muscular. Então, se você está treinando muito forte e está muito grande, você pode ter uma creatinina que está fora do valor de referência, mas que ela não reflete lesão renal, ela reflete que você é muito forte. Do mesmo modo, você pode ter aquela senhorinha de 90 anos que está completamente desnutrida, não tem massa magra, e tem uma creatina de 0,5, que é até baixa, e tem 30% de função renal. Porque ela só não apresenta o exame está falseado. Então, isso serve para a creatinina e serve para todos os exames. Você tem que ter uma leitura frente ao quadro clínico daquela pessoa. Sabendo disso, toda vez que você vai dosar a creatina, o ideal é que você não tenha treinado muito forte nos dias que antecedem. Que vai mascarar. Pode falsear. Já tive algumas pessoas que chegaram para mim na mesma situação que eu sei, pô, minha creatina tá alta e tal, não sei o que. Não tinha nada. Você treinou? Treinei. Então tá, espera 2, 3 dias, colhe de novo, vamos ver. Essa é a primeira. A outra é esse novo marcador, que é a cistatina C. A cistatina C tem uma influência menor disso. Então, em casos de dúvidas, eu lanço mão da cistatina C também. Eu acabo validando se a minha hipótese, se ela é verdadeira. Só que a disfunção renal ela vem com outros comemorativos, seja clínicos, né? Tá hipertenso, é diabético, tá obeso, tem alterações no exame de urina, ou não. Isso que você descreveu, né? Dessa intensidade aumentada da atividade física. Eu, particularmente, eu vejo a atividade física numa curva em J. Fazer pouco ou nada é ruim, fazer demais pode ser ruim, tá? Então aquela pessoa que é um triatleta, que está treinando muito forte, eventualmente ele pode estar passando do seu limite. Você está forçando demais a nossa máquina. Isso não é necessariamente claro, né? Às vezes até nebuloso muitas vezes. Eu acho que cabe ao profissional de saúde, eventualmente, colocar freio em quem precisa. E cabe ao profissional de saúde estimular a quem precisa. A mágica, a sensibilidade está aí. Total. Né? E muito cuidado para os excessos, do tipo, o cara estava numa depressão e ele começa a treinar e sai da depressão. Você chega e fala assim, você tem que parar de treinar, você mata ele. Mas eventualmente você pode chegar e falar assim, poxa, vamos dar um descanso na semana, ou vamos reduzir esse aqui. E aí eu acho que é importante demais essa conversa com outros profissionais. É pegar e ligar para o educador físico
discutir com ele, com o treinador. Cara, tá acontecendo isso, isso, isso. O que você sugere? Eu não entendo de treino igual um cara que se preparou para isso. É ligar para nutricionista, falar, opa, será que dá para fazer alguma coisa? É ligar para alguém que eventualmente entende mais do que eu de suplementação. Falar, poxa, a suplementação no atleta é um capítulo à parte. Não é uma suplementação qualquer. Será que tem alguma coisa que a gente possa utilizar aí? Então, acho que ter essa capacidade, esse discernimento de individualizar, conversar com profissionais e sempre trazendo essa pessoa para o centro, para aquilo que para ela é importante, eu acho que você se aproxima mais de acertar do que de errar. Quando eu fui atleta, eu sempre escutei que o atleta não era saudável. Não podia ser saudável. O nível de treino, treinava 2 vezes por dia, ainda fazia treino fora d'água, então nadava na água 2 momentos, mais treino fora d'água. Era um negócio muito intenso. Então eu sempre cresci com essa ideia de que o atleta não era um cara muito saudável, porque ele levava o corpo a muitos extremos. Quando você começa a passar de uma certa idade, o seu corpo começa a dar respostas que você não tinha antes. Você começa a se lesionar com mais frequência, e isso começa a te colocar um certo freio, né? Hoje eu já tenho um posicionamento, cara, eu tô me preparando para o futuro. Eu não vou ser um atleta, eu não vou ser campeão mundial de nada. Por mais que minha cabeça de atleta esteja sempre me puxando, falando, meu, boxe, campeão mundial, quero ser campeão mundial. CrossFit, quero ser campeão mundial de CrossFit. Tudo você quer ser campeão mundial, mas você precisa mostrar pro seu corpo quem é que manda, que é o que você tava falando, né? E aí, cara, eu gosto muito da teoria do técnico do Georges St-Pierre, que é um atleta de MMA. Ele é canadense, da parte francesa, foi um baita atleta. E eu adorei quando eu vi a entrevista do técnico dele, que ele fala assim, nós acreditamos em volume de treino. Então, se você treina 5 vezes por semana e descansa 2, eu prefiro treinar mais e colocar os descansos ativos para eu ter mais volume do que aquela pessoa que treina 5, só que muito intenso. Então, minha crença no treinamento é que eu sempre treino te preparando para o dia seguinte. Você precisa estar apto para conseguir treinar com qualidade. Ou seja, a gente raramente ultrapassa, eu acho que era 60% que ele falava, da capacidade máxima. Eu nunca vou te estressar num nível absurdo, porque a gente acredita que o volume de treino e intensidade média é o que... Cara, quando ele falou isso, para mim foi uma explosão de cabeça. Porque ele fazia contas, ele falava assim, o atleta treina com qual intensidade, com qual frequência, com qual volume. E ele mostrava que era possível ter mais volume de treino com menos intensidade. E você, na hora que compara com o ritmo tradicional dos atletas, você via que o pessoal se lesionava mais. Tinha mais consequências do treinamento. Você gosta dessa teoria? Gosto, e mais do que isso, gosto da clareza do destino. Onde você quer chegar? Eu quero ser campeão mundial, de fato. Do mesmo jeito, no início da carreira, eu cansei de dar 24, 36, cheguei a fazer 48 horas de plantão. Isso é saudável? Não, não é saudável, mas eu precisava, naquele momento, passar por aquilo. A hora que você olha para o exercício físico como sendo uma ferramenta que, assim como qualquer intervenção, tem um risco de dolo e um potencial benefício, você vai junto a quem entende, chegar e falar assim, não, peraí, vamos testar se em mim funciona bem modular essas variáveis do treino e ver o que o resultado está acontecendo. E a gente tem resultado de curto, de médio e de longo prazo. Eu falo que atividade física para mim, mais do que, tem um corpo legal, tal, tô bem, tal, isso melhora a cabeça, melhora a autoestima, melhora a vida sexual, melhora uma porrada de coisa. Eu quero ser o velhinho que coloca a mala no bagageiro, velho. Eu quero chegar lá muito bem. E aí, para isso, eu vou ter que ter a minha cabeça de ir mudando conforme novas hipóteses, conforme quem está estudando aquilo de fato. Então, eu acho que toda vez que você tem uma possibilidade, ela precisa ser, no mínimo,
pensada e eventualmente testada, né? E pode ser, né, Marcelo, que, poxa, pro Marcelo vai funcionar desse jeito, às vezes pro Neto não vai. Eu tenho muito medo do 100%. Para todo mundo é assim. Muito, muito medo. A probabilidade disso estar errado é muito gigantesca, grande. Né? Porque o corpo humano, ele é tão distinto de acordo com genética / ambiente, que você precisa levar isso em conta para tomar uma decisão. Eventualmente você fala assim, pô, vou mexer na nutrição da pessoa, vou tirar o arroz e feijão dela. Às vezes você está tirando a alegria de viver daquela pessoa. Ou às vezes você está simplesmente, às vezes uma pessoa carente, que o que ela tem é aquilo. Então, acho que tudo. Você tem que, em última análise, tentar ter o seu norte, estou indo para ali, e ter como medir. É engraçado que eu comecei uma série de... Poxa, o PDCA do empreendedorismo. Eu comecei a levar isso para dentro do consultório. Você precisa estar o tempo inteiro sendo uma versão beta. A hora que você acredita que está pronto, assim, a probabilidade de dar ruim é enorme. É ser melhor do que eu fui ontem e pior do que eu vou ser amanhã. Esse é o caminho para mim. Total. Muito interessante. Tem o Lawrence, que é um cliente nosso que grava podcast aqui também, ele botou uma plaquinha na empresa dele que dizia algo mais ou menos assim: se nós não mudarmos completamente daqui a 6 meses, não existirá empresa. Que é um jeito extremo de dizer que a gente precisa estar aberto às mudanças, aberto às novidades, né? E eu gosto muito do negócio que você fala, eu falo muito isso também, só que de uma outra forma, que é: por que você decidiu emagrecer? Por que você decidiu fazer isso que você está fazendo? Por quê? Porque eu acho que o primeiro passo é você entender. E normalmente as pessoas não entendem. E eu acho que existe um erro muito grande quando a pessoa quer mudar o estilo de vida dela e se tornar uma pessoa mais saudável, que ela fala assim, pô, emagrecer, vou ter que fechar a boca, vou ter que parar de comer. Primeira coisa que ela pensa. Segundo, vou ter que fazer exercício, vou numa academia. Mas, cara, tem um monte de gente que odeia academia, mas existem 300 tipos de esporte. Então, por que você quer emagrecer? Qual que é a sua razão? Porque eu acho que a sua justificativa, ela tem que ser forte o suficiente para você nunca ter as suas boas desculpas prevalecendo a sua razão, né? E eu vejo que você se preocupa muito com isso, entender meu porquê, para onde, qual a razão, qual o motivo, né? É justamente esse desejo, esse sonho que cada um tem e que eu tendo a vincular. É o famoso, você vende para ela o que ela quer e entrega o que ela precisa. Então, essas pessoas, todas elas querem de fato alguma coisa. Esse porquê que você colocou, ele tem que ser utilizado. O hábito de vida, ele é formado através de um estímulo que gera uma ação e, em última análise, você tem uma recompensa. Isso, nos hábitos ruins, é imediato, né? Cheguei em casa, tô puto, dia foda de trabalho, olhei pra cerveja ali, pô, eu mereço, abri, tomei. Pô, show. Passou. Você tem que transformar o hábito de fazer atividade física em algo que seja, de uma certa maneira, prazerosa. Óbvio que no início não vai ser bom. Eu costumo dizer que piora pra depois melhorar. Né? É igual o cara que tá aprendendo a andar de bicicleta, né? Pô, tá lá, cai e tal, não sei o que. O cara andando, passa do lado dele mais rápido. De repente ele vai. O hábito é a mesma coisa. Então, começa por aquilo que teoricamente tem o potencial de te dar mais resultado. Muita gente chega e fala assim, eu quero emagrecer. E às vezes o problema dele não é nutricional, o problema dele às vezes é compulsivo. Você tem que tratar a cabeça e não... Tem gente que chega lá sabendo de low carb mais do que eu. Só que ele chega à noite em casa, abre a geladeira e ele quase dorme lá dentro. Né? Ele come loucamente e tal. Você tem que atacar esse problema. E infelizmente hoje, e eu sou médico, então eu posso falar da minha classe, o médico tende a criticar e não dar resultado. Não dá caminho. Ou seja, como que eu vou ajudar esse cara?
Seja encaminhando para algum psicólogo que você acredita, seja começando medicação, seja trazendo ele para alguma atividade física que eventualmente ele já fazia, que ele gostava, que ele parou por qualquer motivo que seja. Parei por causa da pandemia. Poxa, acho que já dá para voltar, não dá? É engraçado, quando eu faço atividade física eu fico menos compulsivo. E é desse jeito que a banda toca. Você tem que, de uma certa maneira, buscar a todo custo. É impressionante como que o empreendedorismo ele se encontra com o que eu faço dentro do meu consultório. O tempo inteiro, o que vale no fim do dia é o resultado. Ah, tô fazendo a dieta do jeito que você falou pra mim e tal, não sei o que, perdeu peso. Não. Velho, ou você não tá fazendo, ou a gente precisa mudar. Simples assim. Ah, não, mas meu vizinho fez e emagreceu. Seu vizinho é seu vizinho, você é você. É isso aí. Sim. Eu tenho 2 filhos, né? E eu tento levar uma série de tanto hard como soft skills pra eles. E quando começa aquelas brigas entre os dois e tal, às vezes eu chego e falo, acabou e tal, já tira o celular, tira sem tela hoje. Ah, isso não é justo. Beleza, então aprende uma coisa, o mundo não é justo. Aprende isso logo. Pra tudo. Poxa, eu tenho mais dificuldade, tenho que ter mais restrição alimentar do que minha mulher. Cara, eu durmo como uma pedra. Ela tem dificuldade. É assim que a banda toca. Tem gente que nasce com motor de Fusca, tem gente que nasce com motor de Ferrari. Em locais diferentes. São vários motores de Fusca e Ferrari. E, eventualmente, o motor de Fusca vai ser melhor do que a Ferrari numa estrada de terra. Isso tudo tem que ser levado para a mesa. Só que todo mundo quer sempre olhar para a grama do vizinho. Ou, como é que eu vou ficar sem meu pãozinho? Quantas e quantas vezes eu já não vi gente entrar e falar assim, não, mas fazer dieta, vou ter que cortar minha cerveja. Eu falei, quem falou em cortar cerveja? Você vai tirando as objeções dessas pessoas para que elas deem o primeiro passo. Eu gosto muito de usar analogia com os pacientes. Eu falei assim, cara, a gente está subindo uma escada. A gente está aqui no primeiro degrau. Esquece do 20º. Vamos pro segundo. Dê o espaço. E normalmente esse primeiro degrau ele é mais alto. Dá esse primeiro passo. Eu treino hoje todo dia, mas até muito pouco tempo atrás, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, eu treinava 3 vezes por semana. E treinei 3 vezes por semana, sei lá, 5 anos, 6 anos. E de repente eu virou uma chave e falei, preciso de mais. Quero mais. Tava treinando só força, falei, quero treinar um pouquinho de aeróbico. Próximo degrau. Hoje, eu vivo uma coisa que é maravilhosa, que é jogar bola todo final. Eu sempre joguei bola, né? Joguei salão até 16, 17 anos. Jogar bola com meu filho. Espetacular. Todo final de semana. E cada final de semana tá mais difícil. O moleque tá... E aí tem a turma do pré. Isso pra mim é o walk the talk, né, Marcelo? Total. Não adianta eu chegar pros meninos e falar, até aprender inglês. O que eu fiz? A gente foi agora pra África do Sul. Sensacional, inclusive. Eles viram a importância de falar inglês. Voltaram com outra pegada. Eles me veem meditando. A minha caçula, quando eu comecei a meditar, eu dei uma melhorada. Aí eu parei um tempo e tal. Eu tava meio nervoso no dia, falei assim, você tá precisando meditar. Me conta sobre isso. Como é que é a sua rotina de meditação? Cara, eu tenho uma rotina bem frequente, quase que diária. Eu acordo ali por volta de 5, 5:30. Aí é automático, eu passo um café, enquanto tá passando o café eu medito ali 10, 15 minutos. Volto, pego um café, faço uma leitura, algo entre 30 e 45 minutos, algo que precisa necessariamente não ser médico. Eu vou ler alguma coisa ou relacionado. Durante muito tempo eu li sobre empreendedorismo, que era uma coisa nova para mim. Agora eu me meti a reler alguns clássicos ou ler alguns clássicos. Então eu tô lendo, por exemplo... Literatura. Tô lendo Dom Casmurro. Legal. Porra, quando eu li Dom Casmurro na época do colégio, eu achei assim, cara, coisa... Gênio. Outra visão. Gênio. Outra visão. O cara é gênio de escrever aquele livro. Machado de Assis é um negócio que realmente todo mundo, depois de um tempo, quando tá preparado, você precisa ler. Sair disso, aí 2 dias da semana eu levo os meninos na escola e vou treinar força. Os outros 3, um deles eu vou treinar força, os outros 3 eu vou correr e um dia futebol. Dali ou eu vou pra clínica e atendo,
ou eu vou fazer... Normalmente meu dia é dividido, metade gestão, metade assistência. Tá. E aí eu inverto. Tem dia que é de manhã eu faço um e à tarde eu faço outro e tal. E é um dia intenso pra caramba, de modo geral, como você deve imaginar. Você imagina médico e empreendedor hoje. Mas, cara, eu tive um feedback da minha filha agora recentemente nessa viagem. A gente tava voltando e aí a gente tava conversando. Ela falou, poxa, pai, quando você trabalhava no hospital, no Felício Roxo, você trabalhava muito mais. Agora você trabalha menos. Eu trabalho muito mais agora. Mas muito mais. Por mas que será? Percepção. Ela me vê em casa. Ela te vê mais em casa. Ela me vê em casa. Eu levo ela na escola, eu levo ela no inglês. Eu tô ali no meu escritório, eles estão ali passando, eles sabem que se eles gritarem pai, eu tô ali. Entendi. Eu participo mais. E mais, né? Além de estar presente, eu, de forma proativa, eu os busco. Cara, pode ser 10 minutos. Faz 10 muita minutos. diferença. Sim. É um tempo que... E normalmente eu faço isso depois das 7 da noite. 7, eu pego o telefone, tiro de perto. Falo assim, cara, agora é o tempo dos meninos, tempo da Paula. Eu gosto muito de cozinhar, então eu que faço normalmente o jantar todo dia. Cozinha bem. Cozinho bem. Eu falo que, que você gosta de fazer? Meu hobby é medicina. O que eu faço bem mesmo é cozinhar. Cara, eu faz assim, de tudo? Faço de tudo. Faço de tudo. Meu dia a dia acaba sendo coisas mais rápidas, né? Então, como a gente acaba comendo mais carne, eu faço muita carne, não necessariamente só carne vermelha, mas todo tipo de carne. Mas no final de semana eu fiz um polvo com aspargos. Nossa. Né? E eu gosto muito de vinho. E não é fácil fazer polvo, hein? Né? Acertar o ponto do polvo. E aquilo pra mim é uma curtição. Aí a galera, você tem que montar um restaurante. Falando, não, aí deixa de ser prazer. Exatamente. Aí vira trabalho. Não quero trabalho. Então, isso me ajuda muito, porque... É um momento de escape, eu relaxo, eu estudo a respeito da parada, adoro viajar para locais que têm enogastronomia forte, como foi a África do Sul agora. Não, lá é espetacular, né? Você toma vinho? Tomo. Lá tem bons vinhos. Cara, eu vou te falar que, assim, quando a gente comprou o apartamento que a gente mora hoje, minha mulher gosta muito de decoração e tal, tem um puta bom gosto. Falei que ela tem tão bom gosto que ela escolheu casar comigo. Mas aí eu falei assim, cara, eu quero 2 coisas no apartamento, o resto você pode escolher. Primeiro eu quero uma jardineira, uma varandinha gourmet, para colocar minhas ervas. Beleza, a varanda virou uma brinquedoteca. Tem lá um espaço, perdi meu espaço. Eu falei, eu quero uma adega. Ah, beleza. Então. Contou pra decoradora, uma adega de quantas garrafas? 16, 32? Eu falei, não, 200. Falei, não, mas isso é uma geladeira. Eu falei, mas isso não é problema meu. Eu só pedi 2 coisas, uma eu já perdi. Se vira. Então hoje eu tenho uma adega de 200 garrafas na minha sala, curto pra caramba e tal, um prazer enorme. Tenho um hábito, bebo assim, praticamente todo dia, 1, 2 tacinhas de vinho. É um puta prazer. Inclusive eu tava conversando ontem com o meu treinador, falei assim, pô, tô querendo dar uma secadinha a mais e tal, não sei o que. Eu falei, cara, corta o vinho. Eu falei, não, passou à vontade. Pô, uma tacinha, cara, pelo amor de Deus. Você pega o Tim Ferriss, cara, super incentiva. Inclusive, no livro dele, já faz muitos anos que eu li, ele dizia que tinha evidência que auxiliava, cara, não, sono, emagrecimento. Você tem o seguinte, você tem evidência de que provavelmente, se tiver risco, é muito pequeno nessa dose, e parece ter algum benefício para doença cardiovascular, mas parece aumentar o risco, por exemplo, de neoplasias. Então é um cobertor curto. Tá. Cara, em doses baixas? Em doses baixas. Mas é muito pequeno. Então isso chega a ser insignificante, principalmente pelo que me traz. Uhum. Cara, é um momento que eu sento com a minha esposa, a gente tem ali meia hora, 40 minutos, troca ideia, fala do dia, dificuldades, tal. É nosso, velho. Vamos ali pra cozinha, eventualmente pra varanda. Então, eu transformo uma simples janta num momento meu da minha esposa. Num evento. Cerimônia, um ritual. Todo dia. Todo dia tem esse... Todo dia, ponto e vírgula, né? Com muita frequência tem esse momento com os meninos, seja levando pra escola, seja levando o Matheus pra treinar o futebol dele. Eu sou atleticano, né? Adoro futebol. Tá, o Atlético fez agora o estádio. Cara, eu comprei 2 cadeiras. Pra quê? Primeiro porque eu gosto pra caramba. Segundo, pra ter um momento com ele. Pra ele daqui a algum tempo levar, poxa, pai me levava pro campo e tal, não sei o quê. Isso transfere muito de pai para filho. Muito. E meu irmão também comprou, então vira uma coisa que é o padrinho dele. Cara, eu acredito muito, Marcelo, que... Eu acho que eu sempre tive 4 pilares. Sempre não, né? Mas tem algum tempo que eu tenho 4 pilares na minha vida. Saúde,
família, desenvolvimento pessoal e trabalho. E eu vi o Joel J falando uma vez, ele tem 3, se eu não me falha a memória, ele falou assim, nessa ordem. Isso me virou uma ficha, eu falei, caraca, é isso. É isso, eu não posso abrir mão de cuidar de mim, da minha saúde, da minha família, pode ser pouco tempo. Isso, mesmo que seja num momento onde o trabalho está te consumindo muito, tem que ter alguma coisa para essas, no meu modo de ver, o que me encontra, nessas 3 coisas. E é o que você falou, assim, é 10 minutos, desliga o telefone, tira, isso. Foco, faz aqueles minutos 10 valerem a pena. Bicho, muita gente chega e fala assim, não, como é que você consegue tempo para treinar todo dia? Cara, eu melhoro, eu rendo mais, meu trabalho fica muito mais produtivo, eu comer bem, eu ter isso tudo, e mais, né, cara, é a vida. Essa coisa de viver, então, o caminho tem que ser bom. Não dá pra ficar pensando o que vai ter daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos. Cara, o que a gente sonha e tal, não sei o quê. Tem que viver. E viver, poxa, dinheiro é bom pra caramba, faz diferença e tal. Pra você poder tomar um vinho legal e tal. Mas na prática, velho, vim numa família de classe média baixa, bicho, média, então não tinha grandes coisas, não. Você me perguntar se era mais ou menos feliz do que você é hoje, não. Isso pra cacete, sempre. Isso foi transferido dos meus pais. Eu aprendi realmente de que a felicidade está nas pequenas coisas. E às vezes a gente esquece disso. Achando que algo vai substituir algo que é fundamental, né? Essa socialização, esse cuidado. Eu acredito demais nisso. E é um negócio que a gente vai perdendo ao longo dos anos, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente tem contato com muitas crianças, tá todo mundo ali junto, aí você cresce esse grupo de amigos, e aí daqui a pouco cada um vai para um lado e você vai diminuindo a socialização, né? E esse lance da internet, óbvio, você mantém contato com as pessoas, mas é diferente do que era antes. Uma parte da minha família é da Bahia. Cara, eu me recordo de todas as noites a gente puxar as cadeiras, a gente alugava uma casa de praia e a gente ficava embaixo do coqueiro, olhando as estrelas e contando histórias. Meu tio contava uma história dele da infância, minha tia contava uma história de filosofia, que ela é filósofa, a outra contava... Cara, e a gente ficava horas ali celebrando as crianças, brincando, trepando na árvore, etc e tal. Era diferente. Não se faz mais tanto isso. Então hoje, quando eu sento numa mesa com uma família, com a minha esposa, com um amigo, cara, eu quero estar imerso, eu quero estar aproveitando aquele momento. Porque hoje eu sei que esses momentos são cada vez mais raros. Você sabe que a meditação me trouxe isso? Essa coisa de viver de fato o momento. E eu tento passar isso para os meninos. Cara, vive o agora. Vive o agora. Curte, seja ele bom ou ruim. Ele vai passar. Tem uma historinha que eu escutei numa palestra que eu achei fantástica. Talvez eu distorça ela um pouco, mas um sábio, né, um mentor, entregou 2 cartas para um mentorado. Falou assim, tá vendo essa carta aqui? Você vai abri-la no dia mais feliz da sua vida. E essa aqui no dia mais triste da sua vida. E aí, coisa andou e tal, teve uma catástrofe, tá, pô, o dia mais triste da minha vida e tal, o que eu faço? Carta. Vai passar. Passaram-se anos, ele melhorou, e aí a coisa melhorou. Pô, tô voando, tudo dando certo, empreendendo, e família, tô me sentindo... Pegou a carta, o que estava escrito? Vai passar. Vai passar. Então, viver um momento durante dificuldades e glórias, eu acho que transforma a vida em algo muito mais leve. Então, poxa, tá aqui com você hoje, tem um monte de coisa que eu poderia estar fazendo, tá, mas eu tô all in, tô curtindo pra caramba e tal, não sei o quê. Isso muda a minha experiência, me deixa melhor, e eu acho que faz com que eu consiga entregar mais. Independente se eu tô ali como amigo, como pai, como médico, como empreendedor. Então, esse cuidar de mim, da saúde, volta para quem está ao meu redor. E acho que também tem relação com o significado que a gente dá para as coisas, né? Porque eventualmente acontecem episódios na nossa vida que a gente fala, caraca, que desastre, que coisa terrível que aconteceu.
E aí passa 6 meses, você entende que aquilo não tinha sido ruim. Na verdade, aquilo tinha sido bom. Então, a gente dá significado para as coisas achando que é negativo, mas às vezes aquilo ali é uma bênção. Sim. Às vezes aquilo ali tá te colocando numa rota que é exatamente pro que você tá querendo e buscando, né? Então hoje, quando eu vivo episódios positivos e negativos, eu paro e penso, isso é bom ou ruim? Mesmo parecendo óbvio que naquele momento é ruim, não, cara. Que coisa positiva pode sair daqui? E isso é um treino. Sim. Porque a gente é convencionado, né? A mente coletiva atrapalha muito a gente interpretar as coisas. Nossa, que terrível, sinto muito. Não, cara, talvez isso daqui esteja sendo a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E cara, assim, outra coisa que eu aprendi isso com um dos meus sócios, com o Dani. Eu tenho um curso online de medicina baseada em evidência. De como interpretar artigo e tal. E isso, antes de pandemia, 2019, eu estava para lançar o curso e tal, e eu uso o Mac. Eu ia lançar, tipo, na segunda, sexta-feira à noite, meu Mac apaga. Nossa. Caraca e tal, não sei todo o material lá. Tudo lá, e eu não sabia se eu tinha backup. Nossa. Tal, não sei o quê. E aí, eu conversando com ele falou pra mim, falou assim, Neto, deixa eu falar uma coisa. Tem 2 problemas na vida. Aqueles que não têm solução e aqueles que têm. Cara, você vai levar, vai tentar consertar, se não der, compra outro e tal, não sei o que, comprou outro, ou consertou, baixa. Se não tiver, velho, ou você monta alguma coisa e faz assim, ou cancela. Dá o próximo passo. Quando você tem um problema, você tem que dar o próximo passo, seja ele qual for. Isso me tirou, depois de muito tempo, de uma sensação de paralisia. Porque às vezes você tem alguma coisa pra fazer e você fala assim, puta, o que faz? Não sei o que. Começa a reclamar, você começa um mimimi interno, né? Porque não era do jeito que você queria. Exato. Mas existe um jeito. Existe. E assim, e aí pode ser bom, pode ser ruim. Eu gosto dessa crença também de chegar e olhar pra metade cheia do copo. Tem muita gente negativista, né? Sempre vendo a metade vazia. Eu gosto de olhar a metade cheia, isso me ajuda a dar o próximo passo. Mas entender que, pô, eu tô numa dificuldade e tal, não sei o que, tá bom. O que eu tenho que fazer agora? Ah, não, tem que fazer isso. Eu tenho uma listinha, que normalmente eu faço, tá no meu bolso, inclusive, de coisas que eu tenho para fazer ao longo da semana. Mas eu sempre tiro ali 2, 3 que eu tenho que entregar no dia. Pô, eu tenho que fazer, sei lá, o post de sexta-feira do Nefrologia Baseada em Evidências. Eu tenho que ticar aquilo ao longo do dia. E não entra ali, tipo, tem que atender consultório. Não, óbvio, tá marcado, eu tenho que ir mesmo. Tem uma reunião. Não, isso tá marcado. São coisas relativamente pequenas que eu tenho que aproveitar em algum momento e fazer. Uhum. Poxa, quando eu comecei a fazer isso, minha produtividade fez assim, sobe de forma bizarra. Eu dou muita aula, muita palestra e tal. Tem que montar uma palestra nova. Poxa, daqui a 8 semanas. Se deixar, eu vou preparar a palestra faltando 3 dias. Então já começo. Essa semana eu vou rascunhar qual que vai ser o storytelling dessa palestra e tal, não sei o quê. Fiz. Na outra, eu vou buscar os artigos, eu vou buscar imagens. Dividindo grandes trabalhos em pequenos trabalhos, e a gente pode fazer a mesma coisa para a saúde. Você acaba, de repente, você tem sorte. Sabe? Pô, cara, sortudo, você vê, Deus tudo certo. É a interpretação da maioria das pessoas, né? Netão, obrigado, cara. Foi demais ter você aqui. Gostei demais. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo na Nefroclinics, você e seus sócios. Baita case, muito admirado no mercado. Vai muito longe ainda, é só Amém. O começo. E, pô, foi um prazer conversar com você. Fica à vontade se quiser mandar qualquer mensagem. Cara, primeiro, assim, você sabe, eu te conheci no G4, né? Verdade. E quando eu fui pro G4, eu não sabia nem muito bem por que eu estava indo. Eu tinha uma ideia de, poxa, vou conhecer pessoas, vou fazer networking, eventualmente vou aprender coisas. E eu sabia que você era um dos mentores e eu já sabia que você estava flertando de alguma maneira na saúde, não entendia bem o que era a Clivo e tal, não sei o quê. E à medida que eu fui aprendendo e fui cada vez te acompanhando mais, vi o tanto que você entrega. Tanto que você entrega, e não só do ponto de vista de empreendedorismo. Você é um cara totalmente diferenciado. Seus podcasts, eu acho que
me ajudam pra caramba. E eu preciso falar, né? Meu menino, o Matheus, falou assim, você vai lá no Toledo? Vai. Falei, quero mandar um recado pra ele, Matheus? Quero. Fala pra ele que eu existo. Que demais. Você mandou foto, né? Eu tento pegar, às vezes, trechos de podcast, tanto de você como de outras pessoas, colocar pros meninos escutarem, pra ir gerando alguns conceitos pra eles. E, poxa, bicho, obrigado, foi bom pra caramba. Pra quem quiser me encontrar, eu sou mais forte no Instagram do que no LinkedIn, apesar de estar tentando estar mais presente ali. Eles me encontram no @Dr. José Neto, Dr. José Neto. Eu também sou hoje diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse braço é a Nefro Academy. Então você tem o @Nefro Academy, mais focado em profissionais. E o próprio Instagram do Grupo Nefroclínicas, que é @Nefroclínicas, que alguém quiser. Eu que respondo todos os meus directs, então pessoal, pode me chamar lá que eu vou tentar ajudar de alguma maneira. E conte comigo aí sempre que precisar. Valeu. E um beijo pro Matheus. Eu sei que você existe. Aliás, não só sei que você existe, mas como recebi foto sua, tá? Escutando excepcionais. Manda pra Laura também, que senão eu apanho. Laura, um beijo. É a sua esposa? Não, a minha pequena. Eu achei que você tinha 2 meninos. Eu tenho, é um casal. É um casal. E minha esposa é a Paula. As pessoas falam assim, Neto, vamos fazer tal negócio? Fala, não quero não, tá com medo da Paula. Eu falei, não, tem medo da Laura. Então, um beijo pra Laura, um beijo pra Paula também. Continuem estudando, escutando podcast e outros. Tem muito conhecimento aí. Show de bola. Valeu, meu irmão, obrigado. Você que ficou até aí, não esqueça, deixe seu like. É a moedinha que incentiva a gente. Se tiver alguma pergunta, manda aqui que a gente chama o doutor pra responder. Um beijo pra você e até a próxima semana.